Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, cancerianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, ok? Aqui na descrição do vídeo você encontra também o nosso Instagram, @irradiar_se. Também encontra o nosso e-mail de contato e o nome dos oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. Se você é novo por aqui, é muito importante a sua interação, curtindo, comentando e compartilhando. Também é muito importante que você assista até o final para que você receba e compreenda todos os conselhos e direcionamentos. E aproveita, se inscreve, ative o sininho de notificações e vem fazer parte da nossa família, tá certo? Então vamos lá para a leitura. Vou começar com o oráculo. Encontre a sua luz, que traz a energia das fadas, dos anjos, arcanjos, sereias. E vamos ver qual é a energia inicial aqui para vocês. Qual é a sua afirmação de poder para os próximos dias. Vamos lá. Eu sou conectado. Claro que é. Uma energia mega espiritual para vocês em todas as leituras. Não tem nem como não ser, né? Vamos lá. Olha que linda essa carta, gente. Essa carta é maravilhosa. Mostra a conexão com a força da vida, tá vendo? A conexão com a abundância, a conexão com a fertilidade, a conexão com a natureza, a conexão com o plantar e colher, tá vendo também? Que ela tá plantando um broto de rosas aqui, né? Com uma energia completamente espiritual. Linda, né? Vamos lá. Eu sou conectada, ou conectado, né? Eu nasci para colocar minhas mãos e pés no solo. Conectado, eu compartilho este jardim junto com toda a vida, cuidando dele e nutrindo seu crescimento. Ou seja, você veio aqui para viver a conexão. Você veio aqui para viver uma vida espiritual, nutrindo a você e aos outros, compartilhando, contribuindo para a vida, para a evolução, para a ascensão, tá? Algumas pessoas aqui extremamente conectadas com a natureza, com as ervas, com caboclos, com a energia xamânica, tá? Com a energia dos anjos, né? Também, tá? Linda, né? Com os elementares, fadas e elfos, tá? Com as energias da natureza. Tem uma frase que diz, acho que é: em tudo que eu tocar, abençoado será. Tá? Eu sou conectada, sua afirmação de poder, canceriano. Eu sou conectado ou conectada. Em tudo que eu tocar, abençoado será. Em tudo que eu tocar, abençoado será. Você traz a chama da vida, tá? Você traz a luz para iluminar não só o seu caminho, mas também de tantas pessoas, certo? Vamos lá. E você também busque fazer meditações na natureza, tá? Andar descalço, sentar na areia, sentar na grama, sabe? Estar perto da natureza, se possível. Mexer com terra. Isso vai ser muito bom pra você. Inclusive, pode ser uma terapia pra você, tá? Cuidar de jardins, plantar ervas, cuidar de flores. De repente, abrir uma floricultura, já pensou? Solitude, um período de muito autoconhecimento, um período de muito aprendizado, um período onde você aprendeu a gostar da própria companhia, onde você se transformou no próprio mestre. Olha isso daqui, canceriano. Você mestre de si mesmo.
Você se vê muito sozinho, muitas vezes, ainda saiu a carta da compreensão. Você se viu, aqui talvez alguns cancerianos que são de poucos amigos, tá? Que tem uma certa dificuldade em se abrir com qualquer pessoa. Um canceriano que busca sempre resolver sozinho os próprios problemas, junto das intuições, junto da espiritualidade, fazendo é como se você reconhecesse que você tem o poder para se curar. É como se você reconhecesse que você, quando está numa crise ou quando está passando por uma dificuldade, é como se a sua alma te lembrasse que você tem a possibilidade de conseguir se dar a própria mão e se levantar sozinho. E você por muitas vezes fez isso. Não estou dizendo que é uma obrigação. Se você não consegue, busque ajuda, né? Não tem nada de errado em buscar ajuda. Mas aqui eu estou sentindo a energia de alguém que prefere tentar resolver sozinho, vou dizer assim, tá? E você se transformou num mestre de si mesmo, de receber as intuições, de estar com o olho atento no que precisa curar, no que precisa mudar, quais são as suas limitações, tá? Você deu saltos e saltos quânticos aqui. É como se você tivesse se elevado em várias camadas de compreensão, tá? E isso te trouxe um olhar muito mais amplo para a vida, para o universo, para o seu próprio ser, ok? Olha o mestre aqui. O mestre é a carta da própria conexão, tá? A conexão aqui com a espiritualidade, ó. Eu sou conectado, conectada, literalmente, ok? Mas o mestre também pode, se você não se identificou com isso, de ser o seu próprio mestre, pode ser que você tenha alguém na sua vida que te auxilia muito, seja um mestre externo a você, sabe? Aquela pessoa onde você sempre busca ajuda, onde você sempre busca conforto, auxílio, mensagens, direcionamentos, tá? Pode ser também. Nova consciência, tá? Celebração. Mas o quê? Coragem. Eu já falei isso numa leitura para vocês, canceriano, e aqui saiu de novo. Você escolhendo ser luz, você escolhendo cumprir com a sua missão, você escolhendo fazer o que precisa ser feito, você se doando para isso, você liberando o que precisa ser liberado, você transformando o que precisa ser transformado, você aceitando os desafios que a vida te traz, você aprendendo a ser feliz mesmo em meio ao caos, sabe? Você aprendendo a celebrar cada dia de vida, cada conquista, pequena ou grande sua, você entendendo que tudo está certo, tudo está no caminho e da forma que precisa estar, e você sendo um raio de luz nesse mundo, sendo uma pessoa que irradia a própria luz, que ajuda o próximo, que não cede as superficialidades do mundo, as facilidades do mundo. Você não tem interesse nisso, porque você sabe que não vale a pena e lá na frente a consequência vem. Então você tá firme na sua própria luz. Você firmou-se e permanece na sua própria luz, na sua nova consciência, tá? E você vê que depois de um período de muita solidão, aqui você está comemorando junto de outras pessoas, né? Então pode ser que esse caminho de despertar espiritual e de evolução espiritual te aproximou. Teve um período muito solitário realmente, mas agora você está se aproximando de pessoas que compartilham dos mesmos ideais que você, tá? Você deixando para trás aqui expectativas, cobranças de outras pessoas. É necessário que você deixe para trás a carga. É necessário que você não se permita estagnar. Por mais que sempre que você subir um degrau, lembre-se que tem outro. Nunca pare em algum degrau da vida. Por mais satisfeito que você esteja, busque sempre mais.
Busque sempre elevar-se mais, estudar mais, buscar o próximo passo, porque depois de um período de muito aprendizado e de algumas conquistas, pode ser que você ache que tá bom e pare. Não se permita isso, ok? E terminamos com a carta do sábio, né? A carta do sábio fala realmente da conexão com a espiritualidade. Novamente, fala de você hoje saber por onde você quer ir, como ir, quando ir, tá? Você já não luta mais contra a correnteza, você não está mais na defensiva, você não está mais se privando do mundo, porque você sabe que você não precisa fugir do mundo, você só precisa saber como caminhar por ele. Você sabe quais portas você deve entrar, quais portas é melhor não entrar, sabe? Extremamente maduros, extremamente conectados e vivendo um dia de cada vez, celebrando um dia de cada vez, né, cancerianos? Só um cuidado aqui para não se acomodar, tá? Fez um curso, se aprimorou, tá trabalhando, busque sempre mais aprimoramento, busque sempre se atualizar naquela área, se atualizar naquele assunto, tá? Porque você veio aqui para isso, tá? Porque evoluindo o seu próprio ser, você evolui a fonte criadora, né? Ó, a carta dos caminhos, que me diz que os seus caminhos estão abertos, que você está no caminho certo, ok? A carta do cigano, que traz a energia da ação, a energia criadora, a energia criativa, que traz a energia do divino masculino. E a carta das ervas, que fala do dom de cura, das capacidades psíquicas, fala realmente de algumas pessoas com dons artísticos, tá? Aqui pode ser que você, que tem alguém no seu caminho, tá? Vamos ver aqui com mais... Mas você com uma mediunidade de cura gigantesca, né? Novamente a carta das ervas traz a conexão com a natureza, tá? Ó. Traz a conexão com a natureza, do plantar e colher. Novamente aqui o plantar e colher, tá? Muito forte na energia de vocês, tá? Não tenham dúvidas de todo o esforço que vocês fizeram e estão fazendo vai ser recompensado, não tenha dúvidas. A carta dos desgastes com a carta dos ventos de Ansan. Vamos ver o que é isso. Mais uma. Com a carta das alianças. Eu sinto assim, como se as turbulências foram necessárias, as turbulências chegaram, as limitações chegaram para que você aprendesse a ser fiel a você mesmo, tá? A parar de se anular em prol do outro, em prol de algumas situações onde você tentava se encaixar que não era para você. Então foi necessário todo esse período aqui, onde você precisou ver toda a sujeirinha que estava embaixo do tapete, para que você aprendesse a ser mais comprometido com o que você planta, porque você sabe que necessariamente você vai colher. Então, consequentemente, você se tornou mais consciente, mais atento em onde você está pisando, como você está pisando, sabe? Como você lida com o outro. Tudo isso foi necessário para que você tivesse essa consciência, entende? Ó, e depois de todo esse período, você vai ser honrado. Você vai conseguir viver uma vida mais gloriosa, com mais progresso, com mais evolução, com mais... Gente, as duas melhores cartas aqui, tá? Então não tem muito o que falar, né? É criatividade, novamente, é sucesso, é evolução, é progresso, é novas propostas, é a resposta que você espera que chega, é a novidade que você espera que chega, novas comunicações, novos contratos trazidos pela sua espiritualidade, pelos seus mentores, pela sua estrela guia, ok? Alguns aqui podem já estar se comunicando com alguém. Se for algum relacionamento específico, pode ser para alguns, tá? Mas você fica em dúvida se deve confiar ou não, se deve ir ou não, porque você já sofreu bastante. Mas aqui eu vejo que é um reflexo da sua nova consciência. Então eu vejo que
tem uma comunicação aqui se desenrolando para algumas pessoas referente ao relacionamento, à vida afetiva, ok? E vamos ver qual é a sua mensagem final aqui, cancerianos. Qual é a mensagem final para os cancerianos? Já caíram as 3, que maravilha. O chamado é ouvido por quem está aberto à evolução. Aceitá-lo é fundamental para quem quer aprender pelo amor. Hoje você quer aprender pelo amor, né, canceriano? Foi tanta lapada assim, ó, que hoje você quer aprender para não ter que passar de novo pelas experiências dolorosas, né? Nossa vida hoje é o resultado daquilo que pensamos, sentimos e fazemos ao longo desta ou de outras vidas. Claro, é o plantar e colher que nós falamos aqui algumas vezes na sua leitura. A última, vasculhe a sua mente, organize-a. Livre-se do lixo psíquico que gira ao seu redor constantemente. Muitas vezes você o capta e acha que é oriundo de sua própria mente. Separe o que é seu do que é dos demais, e assim estará mais próximo do seu caminho. Aqui alguns empatas que conseguem sentir a energia do outro, e muitas vezes você sente algumas coisas sem explicação que você acha que é seu, que pertence a você, e na verdade não é. É de você reconhecer que é do outro e buscar limpar isso da sua energia, ok? Não pegar pra você o que não é seu. Seja sentimentos, seja ideais, seja qualquer outra coisa. Ok? Posicionamentos, tá bom? Então é isso, cancerianos. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, ative o sininho de notificações e vem fazer parte aqui da nossa família, tá certo? Um beijo e nos vemos na próxima leitura. Até lá!